tô sentindo que o Shinpei foi pra cova dos leões. O cara vai ser trucidado pelo Shiji em breve. Pelo menos é isso que eu tô acreditando. E se você quer saber de tudo isso, então fica aí nesse vídeo, porque nós vamos comentar mais um episódio de Summertime Render. Meu Deus, ai, que anime sensacional. E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem. E hoje, para mais um episódio de Summertime Render, já vou agradecer pra todo mundo que tá deixando esse like aí, né? Mesmo os que deixam um dislike. E pra quem tá compartilhando, comentando e se inscrevendo. Principalmente pra quem tá comentando, porque eu quero saber o que vocês acham que deve acontecer no próximo episódio. Já vou soltar a braba aqui logo no final do vídeo, é claro, pra vocês ficarem até o final, pra gente comentar tudo que rolou nesse episódio. E bom, gente, esse foi um dos episódios mais suaves. Na verdade, foi um episódio mais de transição pra gente partir depois pra ação logo no final. Então esperem uns episódios um pouquinho mais calmos agora e depois vai começar a se agitar ou a partir do próximo ou depois dele, no episódio de 19 mais ou menos. E bom, o episódio vai começar com a Nagumo Sensei tomando um banho, sossegada, a Ushio vai conversar com ela e nesse momento eu pensei que ela ia conversar algo sério logo no começo, mas não. Na verdade ela viu que a Nagumo Sensei era uma tábua, ou seja, não tinha peitões e agora ela tem peitões. E aí ela quer tocar ali, ou mania de mulher de querer ficar tocando nos peitos das outras, né? Mas aí, bom, elas estão lá conversando e tudo, e aí a Ushio chega e pergunta, poxa, por que a Haine virou aquela pessoa, né? Porque antes ela parecia uma menina fofa, a gente viu o seu passado, tudo. Aí a Nagumo Sensei, pô, velho, foi tolice minha, foi erro meu e tal. Quando ela diz esse erro meu, acredito que ela quis dizer que foi um erro ter feito amizade com ela, porque isso acabou desencadeando na morte do irmão dela, né? Então acredito que foi mais por isso, mas quando ela falou essa tolice, ficou duas coisas na minha cabeça. Uma era, a culpa foi dela que o Ryonosuke foi lá e acabou morrendo, ou então a culpa foi dela porque há algo nesse passado que não foi mostrado nas memórias da Ushio. Isso me bateu um pouquinho na cabeça e a Ushio tá preocupada. Por quê? Porque ela diz que ela deve ter saído do corpo da Haine. Então, será que ela vai se transformar na mesma pessoa que a Haine? Bom, essa possibilidade realmente existe. Depois desse episódio, a gente realmente começa a duvidar um pouquinho que a Ushio consiga se manter como sombra pura até o final. Mas se caso isso acontecer, a Nagumo Sensei diz que ela mata ela na mesma hora e pronto, acabou. E é aí que nós vamos ter um desenvolvimento para Miu logo a seguir, porque a Miu Sombra vai conversar com a Miu original e elas duas vão discutir sobre a Miu odiar a si mesma, porque ela não é a irmã dela, e a irmã dela é a pessoa que o Shinpei sempre foi apaixonado, então desde a cor do cabelo, desde a cara, desde os olhos, desde qualquer coisa, a Miu se odeia. Por quê? Porque ela não é a Ushio, né? Desde as notas, personalidade, tudo, o Shinpei acabou se apaixonando por ela, e aí a Miu Sombra fala, você tem que se confessar, pelo menos você tem que fazer isso, né? E aí ela fala, não, não posso fazer isso, não posso fazer isso, não posso fazer isso, mas parece que deve ter surtido algum efeito ali na Miu, porque lá no final do episódio ela vai falar que ela quer conversar com o Shinpei pessoalmente, ter uma longa conversa. Bom, pelo menos ela parece que vai se confessar. E é então que a gente passa pra parte do médico do Sou, né, do Hishigata e do Sou, filho dele, e eles começam a conversar sobre quando a mãe dele morreu, que ela teve uma parada cardíaca, né, e aí ela acabou falecendo e tudo, o pai dele mentiu por muito tempo, e a gente vê que o pai dele, ele amava realmente muito a mãe, né, tipo, num ponto assim, surreal de uma obsessão de ter a esposa ali ao seu lado, do tanto que ele amava ela, tanto que ele amava mais do que os próprios filhos. E por isso ele não se apegava ao valor da vida, que é o contrário do Sou, que se apega ao valor da vida das pessoas, dos seus amigos e tudo. Então o Hishigata realmente não tinha muito amor por ninguém ali, e por isso ele tomou todas as atitudes que ele tomou. E essa é uma discussão interessante, porque eu me peguei igual o Shinpei. O Shinpei, ele começa a achar que o Hishigata ele não é um médico ruim, ele fez tudo aquilo porque ele amava a esposa, acreditava que, né, ia ajudar fazendo todo aquele plano, mas ele foi levado, foi manipulado, ao mesmo tempo também não ligou para aquelas vidas e tudo, porque a Tokiko chega a mencionar isso. Porém o Shinpei ele fala, não consigo julgar porque eu não sei se eu faria a mesma coisa, se eu faria diferente. E legal isso do Shinpei, sabe por quê? Porque quando a gente tá assistindo, principalmente nós, assim, que somos espectadores, a gente fica com muita raiva do médico. Eu, pelo menos, fiquei com muita raiva. Mas será que por uma pessoa que a gente ama, mas amar mesmo, assim, que, tipo, aquela pessoa da nossa vida, sei lá, esposa, mãe, pai, qualquer coisa assim, né? Você faria tudo? Até mesmo esses crimes que ele cometeu pela pessoa que você ama de verdade? Não é interessante essa conversa sobre a possibilidade de ter essa pessoa pra sempre com você, dela não morrer, alguma coisa assim?
Isso mostra que o Shinpei não é só um personagem frio, calculista, nossa, ele não age impulsivamente, não. Na verdade, ele é muito humano e ele tenta entender o outro lado, que é o que falta muito na nossa sociedade hoje em dia e muitos de nós, né? Eu mesmo me incluo nessa. Então gostei bastante dessa percepção do Shinpei quando ele tá conversando com a Tokiko, e aí que a Tokiko fala assim, pô, mano, você não dormiu em nenhum desses loops, né? Você tá até com olheira. Meu, dorme e vai descansar, é melhor que você faça isso, beleza? Só que como o Summertime ele tem bastante plot twist, eu imaginei que é nessa hora que o Shinpei fosse dormir ia dar ruim, mas ainda bem que não deu. O pessoal ali foi tirar uma soneca e é então que o Nezu ele se levanta e ele vai visitar ali sua casa. E aí a gente descobre um passado muito triste do Nezu. Correu muito rápido, não deu tempo de eu me emocionar, mas deu tempo de sentir a dor um pouquinho do personagem. Porque o que vai acontecer nesse momento? O Nezu ele vai pra casa dele, a Ushio vai junto com ele, pra eles não irem sozinhos, até porque tem todo o plano, eles vão fazer a caçada das sombras e tudo no outro dia. E aí que o Nezu, quando ele chega em casa, tá lá a esposa dele como sombra. A esposa dele foi contaminada como sombra há 2 meses atrás, né? E graças a isso ela acabou morrendo. Só que o Nezu prendeu a sombra da esposa dentro lá da casa dele e ela ficou lá escondida esse tempo todo. E ele não teve coragem durante esses 2 meses de acabar com aquela sombra. E é então que a Ushio ela fala assim, poxa, eu posso voltar ela ao normal, você pode viver com ela e tudo. Só que aquilo continuaria sendo uma sombra, não seria mais a Kaoru, né? Então ele pega e fala assim, meu, não dá, eu tenho que botar um fim nisso daqui. Eu tenho que acabar com as sombras, eu tenho que fazer a coisa certa aqui. E é realmente aquele negócio, tipo, o que é a coisa certa ali exatamente a se fazer? Porque ele tem a chance de conviver com a esposa dele de novo, mas de certa forma não vai ser a esposa dele de novo. E é então que ele pega e ele fala assim, não, eu tenho que dar um fim aqui, me desculpa o show, mas eu tenho que dar um fim e tal. E logo logo eu vou chegar junto com você, Kaoru. Só dele dizer isso, eu já sei que é o próprio anime falando pra gente. Esse vai ser um dos caras que vai morrer no anime, tá bom? Já tô cravando aqui, já bota aí no seu caderninho pra ver que o Mano Joe acertou. E aí a Ushio chora, né, porque, pô, ele foi casado e tudo, e ele teve que matar a própria sombra como se fosse meio que matar a própria mulher dele, então ele, tipo, ele ficou muito mal, né? E dá pra sentir a dor do cara, né? Porque, mano, imagina, conviveu esse tempo todo junto com ela sempre esteve com ele, aí ela foi lá na fazenda, pegaram ela como sombra, mataram ela, e aí a sombra foi lá na casa dele, graças à imunidade que ele tinha de 14 anos atrás, ele acabou se livrando disso, conseguiu prender ela, mas mesmo assim ainda carregava os sentimentos pela sua esposa, e agora ele chega no seu final, né? Como ele tomou ali uma decisão do que ele iria fazer, ele acaba tomando ali e pum, mete a sniper em cima, acabou, não tem mais aquela sombra. É triste, mas não tem muito o que fazer. E é então que nós vamos chegar numa parte interessante do episódio, porque o Shinpei acordou, super preocupado com todo mundo, mas além disso, os seus olhos estão doendo e a sua dor de cabeça aumentou. E gente, pra quem não sabe, quando a gente tem muita dor nos olhos assim, principalmente quando a gente tem algum problema de vista, né, normalmente tem a dor de cabeça. Então a dor de cabeça está diretamente ligada ao olho dele. E por que o olho dele talvez esteja doendo? Bom, parece que esse olho especial que ele ganhou ali da Ushio lá no começo do anime está demonstrando cansaço de tantos loops, de tanto poder utilizado. Então acho que graças a isso o olho acaba se cansando e por isso aumenta a dor de cabeça do Shinpei. Talvez tenha alguma relação ali. E bom, ele conseguiu pelo menos ali no loop do tempo, né, se afastar bastante do limite, e é então que eles se dividem em 2 grupos, né, o grupo da Ushio e o grupo da Nagumo Sensei. O grupo da Nagumo Sensei vai procurar outras famílias, né, pra zerar essas sombras, matar essas sombras e diminuir o tanto de sombras que eles vão ter que enfrentar no final, e enquanto o grupo do Shinpei vai fazer a mesma coisa, só que com outra família. Algumas coisas que são colocadas no seu lugar, como as próprias sombras que estão sempre junto com a Tokiko, que vão ficar agora junto com ela de fato, não vão ficar guardando ali outro lugar. E é então que a Mil acaba entregando ali cabelos da Ushio que tinha ali na casa dela, para ela poder se recuperar, pelo menos ali mais uma parte do seu poder, recuperar o seu cabelinho do amor. Bom, recuperado todo mundo ali, tá todo mundo tudo certo. A Mil resolve falar pro Shinpei que quando ele voltar, ela quer ter uma conversa super importante com ele, mas o Shinpei não vai voltar. Provavelmente. Por que eu tô falando isso? Bom, a gente já sabe pra onde ele vai ir lá no final do episódio. Então, quando o anime coloca essas coisas assim, é quase certeza que vai dar merda.
E bom, o Shinpei e a Ushio, eles foram lá na casa da ex-professora deles, que ensinou quando eles eram pequenininhos. E aí a gente tem um flashback muito, mas muito fofo ali da Ushio e o Shinpei quando eram pequenos. Porque a Ushio, por ser diferente, era chamada de gaijin, né? Estrangeira pelos japoneses ali da ilha. E começavam a humilhar ela, falar assim, pô, você é estrangeira, você é loira, você tem olho azul e tal. Na verdade eu seria, nossa, eu falaria, você tem olho azul, você é loira, meu Deus. Eu me ajoelho aos seus pés. Eu faria isso. Se eu fosse uma criança louca ali, provavelmente eu estaria de gado e não xingando a Ushio. Mas as crianças estavam lá xingando e o Shinpei tenta, em certo momento, proteger. E aí ela vai lá, dá umas porradas nos moleques. A professora Butch Sensei acaba impedindo ela e acaba explicando o valor das mãos dela, que ela não precisa ficar brigando, que a verdadeira força vem de quando você não precisa ficar batendo nas pessoas e recorrer à violência. E é então que ela pede pro Shinpei continuar cuidando da Ushio. E ele não cuidou, né? Acho que esse é o maior arrependimento dele. Porque, bom, se ele tivesse na ilha, talvez ela morresse do mesmo jeito. Mas é o fato dele ter ido embora sem ter falado que gosta, sem ter cuidado direito, sem ter feito o curry que ela tanto queria antes dele ir embora. Então, acredito que o Shinpei ele aguarda muito desse arrependimento dentro dele. E aí esse momento é muito bonito porque eles se lembram do passado, se lembram dos dois ali quando eram pequenos, mas principalmente da professora que sempre cuidou muito bem deles. E aí eles estão procurando pistas, acabam encontrando umas crianças em perigo, salvam essas crianças da Butch Sensei, né? Porque a Butch Sensei estava lá prontinha para pegar as sombras das crianças, mas não conseguiu, porque apareceu o Shinpei junto com a Ushio, detonaram ali, venceram. Porém, encontramos ali um corpo morto. E um corpo morto com sangue fresco. Ou seja, esse corpo não foi pego pelas sombras. O que quer dizer que ele não foi copiado, que deixa aquele rastro preto no chão. Então, o que pode ter acontecido? O Shinpei pensa, pô, estão levando a sombra pra Haine comer, tipo, na boca mesmo. Assim como ela tava comendo, acho que o Ryonosuke, né? Daquele jeitinho, mais ou menos. Só que não parece ser bem isso, porque do nada ativa na Ushio lá o zóio vermelho da Haine falando não, a Haine não tem como fazer isso, ela não tem como comer e não sei o que, tanto a sombra da Shiori quanto da Haine, o original já não existe mais, então não tem como ela fazer isso, e aí a Haine parece ter tomado o corpo da Ushio, ou pelo menos, na verdade, a Haine não tomou o corpo da Ushio, parece que uma parte da Haine que vive dentro da Ushio, mas que não conecta diretamente com a Haine, porque está aparentemente desconectada, conseguiu ali entrar na Ushio e naquele momento falar com o Shinpei sem que a Ushio percebesse. O que nos dá a entender que aquele corpo sendo levado com sangue fresco e tudo, na verdade foi morto por um humano. E quem é esse humano? O Shide, provavelmente. E o Shide é a pessoa que o Shinpei vai encontrar, porque eu já tô cravando aqui faz tempo, o Shide é o Masahito, é o cara que vive lá no templo, tudo não sei o que. E aí, o que de fato pode ter acontecido com esse corpo? Bom, temos a hipótese 1, que o corpo vai ser levado realmente pra Haine comer daquele jeito igual ela comia antes, mas como o Shide não tinha como matar como sombra e copiar, ele acabou matando normalmente a pessoa. Outra coisa é, eles estão atraindo o Shinpei e a Ushio, todo mundo, para uma armadilha. Por isso resolveram levar um corpo fresco ao invés de apenas mostrar onde eles estão ali com as suas pegadas. E então isso tudo fica na nossa mente, vamos ver como que isso vai se solucionar. Eu acredito que é uma armadilha, na verdade, não estão entregando aquele corpo para Haine. E aí todos eles se reúnem e eles começam a se perguntar, poxa, a Haine não agiu, ninguém tá vindo atrás da gente. Então parece que o Shide e a Haine mudaram os seus planos. Planos agora para se preparar pro festival e fazer com que o povo da ilha não se desespere e não vaze da ilha. Então eles mudaram várias informações ali sobre as famílias X ou Y. Ah, um foi viajar, um foi visitar o irmão, outro foi fazer não sei o que, para que o povo da ilha não entre em pânico e para que eles continuem na ilha, para eles conseguirem dominar todas as pessoas que estão ali dentro. Outro detalhe é que sobre aquele corpo que eu tava falando que o Shinpei encontrou, que na verdade aquele corpo era de Osaka e tudo, que a Ushio meio que tirou uma cópia ali, talvez o corpo, por ser de Osaka, não poderia ser copiado. E na verdade todas as pessoas que têm origem na ilha, ou seja, que nascem naquela ilha, que podem ter as suas sombras copiadas. Já pensaram nesse ponto?
talvez todas as pessoas ali da Lilia, porque o Shinpei nasceu lá, a Nagumo Sensei também nasceu lá, todo mundo que voltou e que nasceu lá virou. Mas será que as pessoas que são de fora, que são estrangeiras, não conseguem virar sombras? E daí a gente pode ter uma ligação com a Ushio. E por que ela virou um defeito das sombras? Porque ela é uma estrangeira e ela não necessariamente nasceu naquela ilha? Ou alguma coisa assim? Bom, fica aí o mistério pra vocês, porque o Shinpei resolve falar com aquele cara. Porque desde o começo ele sempre tentou falar com ele e ele vai atrás do Masahito. Acaba encontrando ele e é ali que a gente termina o episódio e vai dar merda porque ele entrou na Cova dos Leões. Ele vai ser devorado pelo Shide. Devorado no sentido de que o Shide vai provavelmente matar ele ou... vai prender ele. Se prender o Shinpei, o que eles podem fazer, né? Será que a Ushio também foi junto com o Shinpei? A probabilidade é alta, porque ela sempre tá andando com ele. Agora, o que será que pode rolar nessa conversa com o Masahito? Porque o Shide foi curado nesse episódio pela Negoro-san. E ele pegou o corpo dela ainda pra fazer parte ali da sua mão, né? Pra que ela se transformasse ali na sua própria mão e ele recuperasse a sua sombra por completo. Eu acredito que ele consegue manter tanto a aparência de Shide quanto a aparência de Masahito na hora que ele desejar. Mas para recuperar totalmente o seu corpo, ele precisava ali da Negoro-san de volta no seu corpo. Outro detalhe é, o Shinpei vai notar que é o Shide, sabe por quê? Porque em algum momento o Masahito vai pegar e esticar a mão e o Shinpei vai perceber os machucados e ele vai falar, esse é o Shide, tô lascado, tenho que fugir daqui. E é nesse momento que vai dar ruim. Quer apostar quanto comigo? Bom, aposta aí, feita na mão, 10 conto, beleza? Beleza? Vocês me pagam 10 conto no Pix se eu acertar, hein? Zoeiras à parte, Mano de Joe tá vazando. Gostaria muito de saber o que vocês acharam desse episódio e as suas teorias pros próximos, beleza? Eu tô indo nessa. Um beijo no coração de todos vocês e muito obrigado mais uma vez por quem me acompanhou até aqui. Fui.